Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar início aqui à nossa aula 2, né? Na aula 1 nós falamos aí sobre o logaritmo, né? O conceito e as propriedades. E agora vamos tratar aqui da função logarítmica. Vamos lá. Então primeiro, conceito, né? Ou a definição. Uma função é dita logaritmo se ela puder ser escrita nesse formato, né? F de x igual ao log de x na base a, onde essa base tem algumas restrições, né? O a ou ele é maior que 1, ou ele é um número entre 0 e 1, ok? Então, por exemplo, nas funções dadas aqui, essa primeira função ela é uma função logarítmica, ó, porque o a é igual a 2, né? Ou seja, o a é um número maior que 1. A letra B aqui também é uma função logarítmica, né? Porque o a é 1/3, ou seja, um número que está entre 0 e 1, né? Então, se o a for um número maior que 1 ou um número entre 0 e 1, essa função aqui ela vai ser logarítmica, né? Agora, por exemplo, na letra C, o a é menos 1, ou seja, o a é um número menor do que 0, né? É um número negativo, então não é função logarítmica. Na letra D, também não é função logarítmica porque o a é igual a 0. E ele não pode ser igual, né? Ele tem que ser maior que 0. Né? Então ele não pode ser igual a 0. E o 1 também não serve para a gente, né? Porque ele tem que ser um número menor ou maior que 1. E não pode ser o 1. Por quê, gente? Vamos lá. Não, na verdade vamos fazer o seguinte. Eu vou explicar o porquê da função não poder ser logarítmica nesses casos aqui, onde quando o a for menor que 0, igual a 0 ou igual a 1. Quando eu estiver falando do gráfico, então eu explico aí graficamente, né? Eu mostro no gráfico por que o a não pode ser nenhum desses três casos aqui, tá bom? Nem menor que 0, nem igual a 0, nem igual a 1. Bom, vamos falar aqui sobre o domínio, contradomínio e o gráfico da função logarítmica, né? O domínio da função logarítmica são os reais positivos, certo? Ou seja, né, os reais do 0 para frente, tá certo? Aliás, desculpa, o 0 não entra, tá? No caso aqui, gente, não, no lugar do x, os reais positivos, então ficou faltando aqui botar o asterisco, né? O 0 ele não entra no domínio da função, né? Também quando estiver fazendo o gráfico eu vou explicar melhor aqui o porquê, tá? O contradomínio são todos reais, né? Qualquer um número pode ser o log, né? Pode ser negativo, pode ser zero, pode ser positivo. E o gráfico da função logarítmica ele vai ser sempre, isso aqui vai ser muito importante dizer, uma curva, tá? Nunca pode ser reta, tá? Se for reta é uma função do primeiro grau. É uma curva que pode ser crescente, e ela vai ser crescente quando o a for maior que 1, tá? Ou vai ser decrescente, isso vai acontecer quando o a for menor que 1. Né? Então no gráfico a gente vai verificar tudo isso, tá? Então só recapitulando, tá? Quando a gente for ver o gráfico aqui agora, quando eu for explicar, eu vou explicar esses três casos, o porquê do a não poder ser esses valores, e eu também vou explicar esses outros casos aqui. Por que o domínio são os reais positivos, né? O zero também não entra, no caso. O domínio ser os reais, certo? E
quando vai ser crescente e quando vai ser decrescente, tá bom? Bom, então, temos aqui alguns exemplos, tá? Bom, antes de fazer os exemplos, deixa eu dar uma explicada aqui no porquê nas restrições do A, né? Então vamos pegar aquele primeiro caso, né? A igual a menos 1, que a gente tinha a função f de x igual ao log de x na base menos 1. Bom, galera, por que isso não é uma função? Bem, vamos obter aqui os pares ordenados e tentar colocar num gráfico aqui. O que vai acontecer? Vamos botar aqui o x e aqui o f de x. Então, por exemplo, para valores pares, por exemplo, menos 2, aí você vai ter o log de menos 2 na base menos 1. Bom, na verdade esse log aqui, ó, é isso mesmo. Menos 1 elevado a alguma coisa tem que dar menos 2. Quem vai ser esse número? Né? Então a gente sabe que o menos 1 elevado ao x, por exemplo, seja x qualquer, ele vai ser igual a menos 1 ou 1. Por que isso? Porque o menos 1 elevado a qualquer número, por exemplo, o 1 elevado a qualquer número, né? 1 elevado a x é sempre igual a 1, para qualquer que seja o x. O menos 1, ele vai depender, né? Se for par, ele vai dar um número positivo. E se for ímpar, vai dar um número, por exemplo, 3, né? Vai dar um número negativo. Então, o nosso x, ele está limitado a menos 1 e 1. Então, por exemplo, isso aqui que eu fiz, ó, esse menos 2 aqui, ele nem pode ser. Eu só posso pegar aqui valores para o x que seja 1 ou menos 1. E aí, quando a gente vai construir o gráfico dessa função, vai ficar uma coisa bem estranha, né? Porque, olha só, vai ficar o seguinte, o x ele vai ser menos 1 ou 1, né? Eu não posso pegar um outro valor para o x, tá certo? As potências de menos 1 ou é menos 1 ou é 1. E aí vai depender muito, né? Por exemplo, se o y for 1, então, lembrando que o y aqui, ó, é um número que está elevado, né? Então, por exemplo, ó, o 1, aliás, quando o x for 1, ó, o x é esse aqui, né? Quando o x for 1, opa, minto. Quando o meu x for menos 1, ó, o x está aqui. O y vai ser 1. O resultado do log é 1. Então, quando o x for menos 1, dá 1, né? Quando o x for 1, o log de 1 na base menos 1, aí que tá, né? Na verdade aqui, ó, eu botei 1. Mas aqui pode ser qualquer número ímpar. E aqui, ó, vai ser um valor que qualquer número par. Porque o menos 1 elevado a número par dá 1. E o menos 1 elevado a número ímpar dá menos 1. Certo? Então, por exemplo, o 2 aqui, ó. O 2 no y, ele vai estar ligado ao 1. O 3 ao menos 1. E assim por diante, entendeu? Então isso aqui não forma uma curva, né? Vai ficar variando. E a mesma coisa, né? Já pegando o mesmo gancho aí, quando o A é igual a 0 e igual a 1, o que vai acontecer com o nosso gráfico aí? O que vai acontecer com o nosso gráfico? Por exemplo, y por x. O log na base 0, a gente sabe que 0 elevado a qualquer número dá 0, certo?
Então, ou seja, o único valor possível para o x é o 0. Então, se você pegar aqui e for variando o y, ó, por exemplo, log de qualquer número aqui na base 0, vamos pegar aqui x. Na verdade, o único possível aqui é o 0, né? Porque 0 elevado a qualquer número dá 0. Certo? Ou seja, então o gráfico, ó, o gráfico dessa função seria na verdade eu não vou usar o x aqui não, né? Vamos usar f de x para não confundir. Então 0 elevado a f de x dá 0. Então o f de x, que é o y, né, no caso, ele vai ser sempre, deixa eu botar aqui uma outra cor de lápis aqui, ó. O gráfico vai ser exatamente aqui, ó, o próprio eixo y. Então também não será uma curva. Então este é o gráfico da função log de x na base 0. Ou seja, não é uma função logarítmica, né? Vai ficar uma reta. Ainda fica uma reta perpendicular, né? Não é nem função, né? E se você pegar na base 1, o log na base 1, ó, 1 elevado a qualquer número dá quanto? 1. Então você só tem uma opção para o x. E varia para qualquer valor de f de x. Então, deixa eu fazer aqui uma outra cor aqui. Vou fazer de amarelo. Então, o gráfico do log na base 1 seria uma outra reta perpendicular aqui, paralela ao eixo y, né? É o log de x na base 1. Então também não é uma função logarítmica, certo? Então eu tentei explicar aqui mais ou menos, pessoal, os três casos lá que o a não pode ser, né? Então ou ele é, quer dizer, ele não é negativo, não pode ser 0 e não pode ser 1. Ele só pode ser entre 0 e 1 ou maior do que 1, tá bom? Bom, vamos ver agora alguns exemplos aqui de como construir o gráfico da função. Então é bem simples, tá, galera? Por exemplo, essa função aqui, log de x na base 4, a gente já tem duas certezas que eu vou explicar mais na frente, né? Se você fizer uma tabelinha aqui, ó, vou colocar aqui valores para x e para o y, x e y ou x e f de x, né? Aí você tem o seguinte: se o x for 1, lembrando que o x nunca pode ser 0, tá? Você não pode pôr 0 aqui, só pode botar valores positivos, tá bom? Então se o x for 1, o y vai ser 0. Mas por quê? Porque justamente, ó, o log na base 4 de 1 é quanto? 4 elevado a quanto que dá 1? A 0. Então aqui nós temos o par ordenado 1, 0. 1, 0 é exatamente aqui, ó, esse ponto, tá? E se você pegar aqui a própria base, que é o 4, e colocar por x, então quem é o log de 4 na base 4? 4 elevado a quanto que dá 4? 1. Então o y vai ser 1. Então a gente sabe que esse gráfico também passa pelo ponto 4, 1. Então 4, 1. 4, 1. Temos aqui um outro ponto. E o gráfico da função logarítmica, o x nunca pode ser 0. Então você não pode pegar aqui um ponto 0 aqui. Então o gráfico vai ser uma função crescente assim, ó, vai vir aqui próximo do eixo y, ó, o eixo y vai ser uma assíntota e ele vai passar por esses dois pontos. Então com esses dois pontos aí já é possível determinar o gráfico da função logarítmica. É claro que se eu quisesse continuar aqui, por exemplo, você botar o 16, ó, 4 elevado a quanto dá 16? 2. Então,
Então esse gráfico também passa pelo ponto 16,2, né? Então estaria lá na frente, ó. Mais ou menos aqui. Digamos que aqui seja o 16, ó. Então 16 vai associar aqui com o 2 no y, beleza? Então assim ficaria o gráfico dessa função aí do log de x na base 4. Vamos agora fazer esse outro aqui. Quando o x for um número... Aliás, desculpa, o x não. O a for um número entre 0 e 1. Então vamos fazer aqui nossos pares, plano cartesiano, aliás, né? Agora a ideia é a seguinte. Vou fazer aqui uma linha. Pegar aqui alguns valores, né? X e y. Então, por exemplo, o 1, novamente, vai associar com 0, né? Que é aquela mesma história. Todo número elevado a 0 dá 1. Então aqui a base é 0,5 e o x é 1. Então 0,5 elevado a quanto que dá 1? 0,5 elevado a 0 dá 1. Então, ó, mais uma vez, ó, está passando pelo ponto 1, 0. Esse é o ponto 1, 0. E aqui era o ponto 4, 2. Ou 4, 1, desculpa. E aqui era o ponto 16, 2. Então, aqui vai passar pelo ponto 1, 0 também. Deixa eu colocar esse 1, 0 mais para frente. Calma aí, galera. Só arrumar aqui rapidinho. Espero que agora ficou ruim, né? Deixa eu voltar aqui. Então aqui era o ponto 1, 0. Aqui era o ponto 4, 1. E aqui o 16, 2. Aqui, eu vou botar esse 1, 0 mais para frente aqui, ó. Agora, por exemplo, se você pegar o A é 0,5, jogar para o X, vai ficar log de 0,5 na base 0,5. A gente sabe que o número para dar ele mesmo tem que ser elevado a quanto? A 1, né? Então, olha só, duas coisas que a gente viu aqui. O gráfico sempre vai passar pelo ponto 1, 0 e sempre vai passar pelo ponto A1. Então são duas coisas aí que nos ajudam bastante a fazer o gráfico. Então se o x for 0,5, o y vai dar 1. Então vai passar por este ponto aqui, ó. Beleza? Bom, como é que vai ser o nosso gráfico agora? Por exemplo, se eu for colocar, vamos botar aqui o 0,25, né? 0,25 nada mais é do que o 0,5 ao quadrado. Isso significa o quê? Que o log de 0,25 na base 0,5 é 2. Por quê? Porque 0,5 elevado a 2 dá 0,25. Então, ó, se você pegar o 0,25, que está bem aqui, ó, ele vai dar 2. Opa, aqui, né? Então, como é que vai ser o nosso gráfico? Ó? Vai vir assim, ó. Sem encostar no eixo Y, né? O eixo Y está subindo aqui. Então, sem encostar o eixo Y, ele vai ser uma função decrescente. E no outro caso, né? A minha curva está subindo. Então, o gráfico é de uma função crescente, como foi dito aqui atrás, né? Como foi dito aqui atrás, ó. Quando o a for maior que 1, a função é crescente. E quando o a for menor que 1, a função vai ser decrescente. Ok? Bom, então, basicamente é isso, né? Aí aqui tem algumas observações, que foi justamente o que nós observamos agora na construção do gráfico, né? Que sempre que você tiver uma função nesse formato aqui, ó, sempre, tá? Essa função vai passar pelo ponto 1, 0 e também pelo ponto A1. Aí vai depender do valor do A, tá bom? E aí qual é a justificativa? Por quê, né? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, ó, se você tem log na base A de 1,
resultado é sempre 0, né? Para qualquer valor de A. E o log de A na base A é 1. Né? Porque todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Tá bom? E o gráfico da função logarítmica, y igual a log A de x na base A, não corta o eixo y, ou seja, o eixo y é a assíntota vertical dessa função. O que significa eu dizer que um gráfico não corta o eixo y? Significa que o x não pode ser igual a 0. Ou seja, então o 0 não está no domínio da função, nem os negativos. Então é por isso que o gráfico sempre vai ser isso aqui, ó. Ou ele vai ser, deixa eu fazer aqui os dois casos aqui. Ou ele vai ser nessa forma aqui, ó, crescente. Aí percebam aqui, ó, que ele não vai cortar o eixo y, ó. Ele vai chegar muito perto, mas nunca vai encostar no eixo y. Ou seja, o 0 aqui para o x, ó, ele não vai ter um correspondente no gráfico, tá? O 0 no x não tem um correspondente no gráfico. No y vai ter, que é quem? O 1. O 1, 0 sempre vai estar, e também o A1. O A1, certo? Então aqui, ó, você pode ver aqui nesse caso aqui, ó, o A está à direita do 1. Então o A é maior que 1. E aqui nesse caso, ó, você tem aqui, ela pode ser decrescente. Aí vai vir bem pertinho aqui do eixo y, sem encostar, e decrescendo, ó. Então o 1 está aqui, ó. Esse é o ponto 1, 0. E o A vai estar para cá, ó. Digamos que o 1 esteja aqui. Digamos que o 1 esteja aqui, ó. Oh, desculpa. 1 não, o A. O A e o 1. Então, ó, tá vendo que o A está à esquerda do 1? Aqui é o 1. Então, ou seja, o A é menor que 1 e essa função é e maior que 0, tá, gente? O A também não pode ser menor que 0. E a função é decrescente. Beleza, galera? Bom, então a gente vai ficando por aqui, tá? Espero que esse vídeo ajude, ó. Estamos chegando aqui ao fim, novamente, de mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido aí o conceito da função logarítmica. Ela não é uma função tão fácil de entender a princípio, tá? É necessário que vocês façam bastante exercícios aí para praticarem bem, para ficar automático, né, na construção do gráfico. Mas dessa forma que eu falei aí, marcando aqueles dois pontos, né, o 1, 0 e o A1, ó, esses dois pontos aqui, ó, 1, 0 e o A1, com esses dois pontos já é possível determinar o gráfico da função, beleza? Então é isso aí, pessoal. Podem finalizar agora a lista 1, né, as questões 4 e 5. Eu acho que com esse vídeo aqui você já tem capacidade de fazer as duas questões, beleza? E qualquer coisa, na sexta-feira estaremos aí com aquele atendimento, né, ao vivo. Então, até mais, estudem e até a próxima.